Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Hoje nós vamos falar sobre os números racionais, uma revisão dos números racionais, porque neste conjunto estão a maioria dos números que temos que calcular no nosso dia a dia. As operações que fazemos na maior parte do nosso dia estão nos números racionais. Para contextualizar, vamos relembrar todos os conjuntos. Primeiro, o conjunto dos números naturais, compostos apenas dos números positivos, 1, 2, 3, 4. Depois, temos o conjunto dos números inteiros, onde entram também os números negativos, o menos 1, o menos 2, o menos 3. Depois, entra o número dos racionais. Agora já temos, além dos positivos e negativos, temos também as frações, os decimais e as dízimas periódicas. Todos esses números fazem parte de um conjunto chamado Q, que é o conjunto dos números racionais. Temos também o conjunto dos números irracionais, que são os números que têm infinitas casas decimais sem repetição. Aqui estão raiz de 2, raiz de 3 e por aí vai. Abraçando todos esses conjuntos, temos aqui o conjunto dos números reais. Aqui estão os nomes dos conjuntos: N, conjunto dos números naturais; Z, conjunto dos números inteiros; Q, conjunto dos números racionais; I, conjunto dos números irracionais; R, conjunto dos números reais. Vamos detalhar neste vídeo as dízimas periódicas. Dízima periódica é toda vez que vamos transformar uma fração em decimal, fazendo a divisão do numerador pelo denominador, não conseguimos um decimal exato, não encontramos um resto zero, fica um número sendo repetido infinitas vezes. Então, chamamos esse número de dízima periódica. Numa dízima periódica, se houver algum número antes da vírgula, ela é chamada de parte inteira. Se tiver algum número entre a vírgula e o algarismo que se repete, ele é chamado de antiperíodo. Nesse exemplo aqui eu tenho 5,3 como antiperíodo. E o número que se repete, o algarismo que se repete, ele é chamado de período. Temos também essa outra notação para essa mesma dízima periódica. O período ele é representado com uma barrinha em cima, indicando que o algarismo 4 se repete infinitas vezes. Então, eu tenho aqui o inteiro 1, um antiperíodo 5,3 e o 4 que se repete várias vezes. Damos nome também de fração geratriz, a fração que deu origem a essa dízima periódica. A fração cuja divisão do seu numerador pelo denominador encontramos este decimal que chamamos de dízima periódica. Agora eu vou mostrar para vocês um método prático para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Por exemplo, eu tenho a dízima periódica 0,5, onde aqui o período é o algarismo 5. Então, para encontrar a fração geratriz que deu origem a essa dízima periódica, pegamos o período, que aqui está representado por algarismo 5, colocamos no numerador da fração. E esta dízima periódica possui apenas um algarismo no período, que é o algarismo 5. Então, colocamos apenas um 9 no denominador. Logo, a fração geratriz é 5 sobre 9. O segundo exemplo, eu tenho dois algarismos como período. Aqui seria 0,27, 27, 27, 27, 27 toda a vida. Então, o meu período tem dois algarismos. Como encontramos a fração geratriz? Colocamos o período no numerador, então o 27 está escrito aqui em cima. Se a dízima possui dois algarismos, eu vou botar duas vezes o algarismo 9 aqui embaixo. Então, vai ficar 27 dividido por 99. Neste caso aqui, pode ser simplificado, né? Pode dividir em cima e embaixo por 9, que dará a fração 3/11. Poderia também simplificar. O terceiro exemplo, eu tenho agora um período com três algarismos. O número 0,327, 327, 327, esse 327 se repete. Como que encontramos a fração geratriz? Colocamos o período no numerador, 327. Quantos algarismos tem esse período? 3. Então, colocamos 3 algarismos 9 no denominador. Agora, pode simplificar se for o caso, ou deixa indicado assim mesmo, ok?
Quando temos apenas o período, a dízima periódica não possui anteperíodo, chamamos essa dízima periódica de dízima periódica simples. Agora vamos falar da dízima periódica composta. Se além do período, a dízima periódica possui o algarismo entre a vírgula e o período, que a gente já viu no slide anterior, que se chama anteperíodo, este caso se chama dízima periódica composta. Como encontramos, então, a fração geratriz quando a dízima periódica possui um anteperíodo? Vamos aqui, colocamos o anteperíodo e o período juntos, aqui está representado pelo 1 e o 3, então está aqui 13, menos, sempre assim, um sinal de menos o anteperíodo sozinho, ó. Então vai ficar 13, que é o anteperíodo junto com o período, menos 1, que é o anteperíodo. No denominador, colocamos quantos algarismos tem o período? Um algarismo, que é o número 3. Então, colocamos 9. Quantos algarismos tem o anteperíodo? 1 também. Então, colocamos 0. A quantidade de algarismos do período representamos por 9 e a quantidade de algarismos anteperíodo representamos por zeros. Sempre nessa sequência. Primeiro 9, depois zeros. Então, essa fração ficou 13 menos 1, 12 sobre 90. Podemos simplificar. Podemos dividir em cima e embaixo por 3. Então, vai ficar 4, 90 dividido por 3 vai dar 30. Então, a fração 4 sobre 30 é a fração simplificada da fração geratriz que deu origem à dízima periódica 0,133333. Outro exemplo, agora temos uma dízima periódica com 2 algarismos aqui no anteperíodo e 1 algarismo no período. Fazemos da mesma maneira, colocamos no numerador o anteperíodo junto com o período, então vai ficar 583, menos o anteperíodo sozinho. Anteperíodo é 53, então vai ficar 538 menos 53. Embaixo, vamos ver. Quantos algarismos tem o período? Um algarismo, então colocamos 9. Quantos algarismos tem o anteperíodo? 2. Então, vamos colocar 2 algarismos zeros. Isso é igual a 485 dividido por 900. Também pode simplificar por 5 e encontrar uma fração mais simples. Ok? Agora vamos ver a dízima periódica que possui uma parte inteira, uma parte antes da vírgula, como essa aqui. Vamos ver esse exemplo, 2,4. O 4 é o período e o algarismo 2 representa a parte inteira da dízima periódica. Então, como encontramos a fração geratriz nesse caso? Uma dica, separe a parte inteira da parte que se repete. Então, eu tenho o inteiro 2,4 é o mesmo que 2 inteiros mais a dízima 0,4. 2 inteiros, eu não preciso me preocupar com fração geratriz. Então, repete o número 2. O 0,4, como encontramos a fração geratriz do 0,4? Como transformamos essa dízima em fração? É o período 4 dividido pela quantidade de algarismos do período, representado pelo número 9. Então, se eu tenho apenas um algarismo, eu coloco apenas um algarismo 9 no denominador. Agora, é só fazer essa soma de um inteiro com uma fração. Né? Tem que fazer o MMC aqui, como o denominador é 1, o MMC é o 9. Então, fica aqui 9 vezes 2 mais 4. 9 vezes 2, 18, mais 4, 22, dividido por 9. Então, a fração geratriz 22 sobre 9. Se você transformar essa fração em decimal, você encontrará a dízima periódica. Se curtiu, compartilhe com um amigo que também tem dificuldade para encontrar a fração geratriz da dízima periódica. E até o próximo vídeo!